Agora 2h42. Na abertura do programa nós falamos sobre as pessoas que são recebidas aqui no Brasil, especialmente em Campinas, né? Vindas de fora. E daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aqui no estúdio CBN. A gente teve um pequeno problema. Voltou rapidamente. Estamos aqui já para falar sobre imigração para os Estados Unidos com o Roberto Spingel, que é um especialista em imigração. Roberto, boa tarde, seja bem-vindo. Onde você está? Está em Aspen? Não, na verdade eu tô no Colorado, né? Eu tô em Breckenridge. Aí eu quis me arriscar e fazer essa entrevista com você do meio da montanha, para ficar mais bonito ainda. Sinal que a internet aí é boa, então, hein? Boa, funciona bem. Roberto, você mora nos Estados Unidos há muitos anos? Eu moro basicamente há 3 anos, né? Que eu me instalei mesmo nos Estados Unidos, em Miami, embora, né, a companhia roda já há quase 7 anos. Roberto, e hoje, né, a gente, assim, há muitos anos já, muitos brasileiros migram para os Estados Unidos em busca de oportunidades. A gente sabe que o mercado de trabalho valoriza muito mais, né, nos Estados Unidos. A pessoa que, algumas funções que aqui no Brasil são muito mal remuneradas, nos Estados Unidos são diferentes, né? Como que está o cenário hoje, né, com tudo que aconteceu na economia nesse período de pandemia? Os Estados Unidos trocaram de presidente, trocaram de plano econômico também. Qual que é o cenário de momento para quem hoje gostaria de ir para os Estados Unidos? Eu resumiria dizendo que com muitas oportunidades. Obviamente existe uma barreira de visto, né, mas eu diria que o mercado de trabalho nos Estados Unidos nunca teve tão quente. As oportunidades, elas são em todas as áreas, e isso vem se demonstrando desde as profissões mais básicas até as mais sofisticadas, o quanto que os americanos estão contratando o mundo afora. Roberto, e também, né, para quem vai a turismo nos Estados Unidos, hoje em dia a lista de pedidos caiu muito por causa do preço do dólar, né, que ultrapassou R$ 5 aqui no Brasil, agora está voltando a cair. Já é um momento de pensar na imigração e pensar em morar nos Estados Unidos de novo com esse valor do dólar? Olha, eu diria o seguinte, que quando você pensa em dólar, principalmente para quem quer morar nos Estados Unidos, a forma mais correta, eu diria, de se pensar é sempre a longo prazo num dólar médio, tá? Porque assim como hoje o dólar está, sei lá, 4,80 e ele bateu um tempo atrás 5,60, ele tem a flutuação natural dele. Portanto, a melhor conta é que você faça uma conta média mesmo. Olha, eu estou pagando 4,80 hoje, 4,90 amanhã, 4,50 depois, 5 depois, e aí você vai ter um dólar... um valor de dólar bem honesto, vamos dizer assim, porque você acaba... E lógico, quando você pensa em morar nos Estados Unidos, você também está pensando que você vai ganhar em dólar, né? Isso faz muita diferença na conta final. Não é só pensar no que você vai enviar para a família no Brasil, né? Como que você vai se instalar. Mas, Roberto, a gente sabe também, né, há muitos anos que os brasileiros vão para os Estados Unidos, vão tentando se instalar nos Estados Unidos, até conseguir o green card, né, até conseguir se estabilizar. Tem que fazer, por mais que você tenha formação universitária, você vai ter que trabalhar em profissões que aqui no Brasil não trabalhariam normalmente. Continua nesse cenário? Não. Hoje uma pessoa ela pode começar a se preparar já pelo Brasil, por exemplo, desde uma enfermeira, né? O processo hoje você pode... Isso é alguns benefícios até da própria pandemia, tá? Por exemplo, uma enfermeira, ao invés dela ter que fazer tudo pelos Estados Unidos, ela só precisa fazer a última prova, então ela poderia fazer tudo online, né? Inclusive estando no Brasil. Assim como um advogado, boa parte ele pode fazer pelo Brasil, um engenheiro também. Desculpa aqui meu cabelo, é porque tá ventando, rapaz. Tem problema não, fica legal, faz um cenário bacana aí na montanha, pô. Enfim, então tem algumas profissões hoje que, esse é o lado bom da pandemia, graças a isso, né, o mundo deu um passo à frente para poder não ser tudo tão presencial, tudo uma demanda tão física como antigamente. Então eu diria que não, hoje a pessoa que começar a se preparar para ir morar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela tem grandes oportunidades de se dar bem. E os Estados Unidos, querendo ou não, ele tem uma economia diferenciada, né? Por mais que crise sempre vai existir em todos os países do mundo, né? A gente está falando de um país que tem uma estrutura muito sólida. Então, mesmo nas crises, o governo acaba ajudando muito as pessoas. Enfim, então, tem seus benefícios se planejar a longo prazo.
É isso que eu queria falar sobre, né? Porque às vezes a pessoa, ela dá na telha, olha, eu tô sem emprego aqui, ou vou tentar uma vida melhor ali, e quer ir no mês seguinte. Então, o que você aconselha para quem for para os Estados Unidos para morar é que faça um planejamento de até de anos, como você disse, né? Não de um dia para o Sim, outro, nem de meses para o outro. com certeza, com certeza. Para você ter ideia, a gente tem cliente que fez planejamento de 10 anos. Né? Obviamente não precisa disso tudo. A gente tem clientes que vai em 6 meses, 8 meses, um ano, mas quanto mais planejado, no final, mais barato vai ficar a conta. Essa é a verdade. Porque mesmo que a pessoa ela vai se planejando, ela vai fazendo pouco a pouco, ela vai aprendendo como funciona e aí ela chega mais pronta. Né? Então você imagina a história da enfermeira que eu falei agora há pouco, que ela se preparou pelo Brasil, chegou nos Estados Unidos, basicamente, tá? Chega nos Estados Unidos, depois de 3, 4 meses ela tira a validação dela e ela pode atuar. Então ela demorou 3, 4 meses para entrar no mercado de trabalho. Já uma enfermeira, por exemplo, que vai fazer tudo pelos Estados Unidos, ela deve demorar um ano e meio até conseguir terminar tudo. Não necessariamente porque tem muitos steps a percorrer, mas sim porque a pessoa chega sem saber muito o que fazer. E aí o que acaba acontecendo é que ela gasta tempo. Gastando tempo, ela gasta dinheiro. Roberto, e a questão do green card, né? Porque geralmente o brasileiro entra nos Estados Unidos com visto de turista, né? Sim, na verdade, assim, o visto de moradia, né, os vistos, existem quase 100 tipos de vistos nos Estados Unidos para moradia, tanto residência temporária como residência permanente, que seria o green card. Hoje, existem, assim, não existe nada fácil, e é importante que se diga isso para as pessoas não terem a ilusão de que tudo é fácil. Mas existem caminhos a percorrer para qualquer profissional, por exemplo, qualificado, para ter o seu green card. E aí, nesse caso, ele poderia pedir tanto pelo Brasil, morando no Brasil esperando sair o green card, como também morando já nos Estados Unidos, né? Às vezes entrando como turista ou como estudante, e depois fazendo o ajuste de status, fazendo a petição do green card pelos Estados Unidos. Mas óbvio e importante que tem que se validar o processo e a forma de aplicação antes da pessoa sair do Brasil na loucura e falar, eu ouvi o Roberto lá falando, então estou indo amanhã. Não, tem que ver certinho, ver se cabe para você, qual o caminho que cabe para você, e aí sim montar esse planejamento para você, para as pessoas poderem morar com segurança, porque tem mais de 100 tipos de visto. Então eu digo que quem quer, consegue. Roberto, e principalmente para a gente encerrar o papo, talvez seja a principal pergunta. Quanta imigração ilegal a gente já viu para os Estados Unidos? Obviamente isso não é recomendado, né? Qual é o caminho para se fazer a migração para os Estados Unidos? Olha, eu vou falar um pouco, né, da pessoa, por exemplo, fazer uma consulta com a nossa equipe no Brasil, mas poderia ser com qualquer empresa de imigração especializada de imigração, que fosse, obviamente, uma empresa séria, que saiba o que está falando, ou até mesmo um advogado de imigração. Eu acho que esse é o primeiro passo, porque por muitas vezes as pessoas acham que esse sonho é muito distante e fazem o caminho mais fácil, teoricamente, que é cruzar lá a fronteira, só que esse barato sai muito caro. Então, assim, a primeira coisa, faz uma consulta com uma empresa que você conheça, uma empresa que você confia, com um advogado de imigração, para que possa trilhar os possíveis caminhos, porque por muitas vezes a gente está cansado de ver clientes que a gente atende e a pessoa fala assim, cara, eu não imaginava que era assim. E aí ia lá e conseguiu o green card. Então dá para se fazer. Quem quiser fazer, dá para fazer. Só invista com carinho seu tempo, sua energia e seu dinheiro, porque é sempre uma vida de uma família, um futuro e um sonho. Para esse sonho ser bem cuidado. E só para terminar, eu sei que é difícil a gente falar nesses valores, mas o Emerson Santana diz aqui que um drive truck, né, ou seja, um motorista de caminhão, ganha uma média de $10.000 por mês. Chega a tudo isso mesmo? Tranquilamente, tranquilamente. Eu estimo que tem quase 150 mil vagas de caminhoneiro nos Estados Unidos e eles não têm nem aonde contratar, pra você ter ideia. Por isso que eu digo que o mercado de trabalho ele está muito quente, muito. É assim, caminhoneiro, enfermeira, nossa, todas as profissões, todas as profissões. Foi por isso que eu falei lá no começo. A questão é ver qual visto, qual o caminho, mas que dá para fazer, eu garanto que dá. Olha, é um interesse muito legal aí para quem está pensando, né, em tentar uma vida nos Estados Unidos. Claro que
fazer a consultoria, né? Empresas especializadas. Roberto Spiegel é especialista em imigração, falando com a gente direto do Colorado, perto de Aspen, né? Tem as montanhas ali. Muito obrigado, viu, Roberto, pela entrevista. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição a qualquer momento da CBN. Obrigado. Valeu, grande abraço, Roberto. Um Agora abraço. são 2 horas e 52 minutos.